Mateus 24, do Fritz Hennicke. Para entender aqui o Mateus 24, que ele coloca aqui as ameaças de juízo sobre Jerusalém, o mundo e a comunidade. Observação preliminar. Após a palavra de juízo contra os fariseus, segue agora o anúncio de juízo sobre Jerusalém, o mundo e a comunidade. Estas palavras de juízo Jesus dirige aos discípulos, motivo pelo qual foram ditas em confiança num círculo de amigos. Jesus retira-se do templo e sai com os discípulos até o Monte das Oliveiras. De agora em diante, não entrará mais nele. Tudo transcorre como realização de uma visão do profeta Ezequiel. Ele vê como a glória do Senhor abandona a cidade de Jerusalém e o templo. Mais precisamente em direção do Monte das Oliveiras, Ezequiel 8:4-6. Essa visão de Ezequiel cumpre-se agora na história. O Senhor se afasta do templo de Jerusalém, subindo o Monte das Oliveiras, de maneira exteriormente despercebida. Não obstante, é a glória do Senhor que se retira do templo, deixando-o atrás de si vazio e sem importância. Após ter chegado ao Monte das Oliveiras, o Senhor lançou mais um último olhar para o pobre Jerusalém. Era como se não pudesse seguir adiante, como se fosse impossível prosseguir além do topo do monte. Sentou-se na encosta daquele lado, de frente para o templo. Também o sol esteja se pondo, talvez já tenha desaparecido. Assim estava ele sentado ali ao entardecer, o olhar preso à cidade amada, ao templo tantas vezes saudado e bendito, ao local sagrado que lhe fora o mais caro do mundo, mas que agora via encaminhar-se para o juízo. Esses sentimentos o moviam naquele momento. Dessa maneira, ele se tornou o grande vidente dos juízos futuros de Deus. Mas essa previsão ele queria deixar nos traços essenciais como legado à sua comunidade. Diante da cidade sagrada e do templo, sobre os quais caía a noite, ele queria transmitir aos seus discípulos as linhas principais dos juízos vindouros. É nesse instante que ele pronuncia a grande palavra: aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Consternados e amedrontados, os discípulos o perguntam: quando isso acontecerá e qual será o sinal destes acontecimentos? A resposta do Senhor dá clareza à indagação dos discípulos. Inicialmente, ele descreve os acontecimentos gerais que precedem a destruição de Jerusalém, a saber, a perseguição da comunidade. A seguir, ele relata a própria destruição de Jerusalém e, finalmente, fala do fim do mundo. A resposta de Jesus começa alertando contra seduções dos discípulos por meio de acontecimentos que parecem indicar a proximidade do fim. Contudo, o verdadeiro fim ainda não terá chegado. Todos estes sinais serão apenas precursores do juízo vindouro. A história de fato conhece uma série de acontecimentos terríveis ocorridos antes da ruína de Israel, porque os levantes, os abalos, as serestias e epidemias que Jesus aponta aqui, de modo algum, foram tão insignificantes antes da destruição de Jerusalém. Podemos pensar dos banhos de sangue em Cesareia, entre sírios e judeus, quando morreram 20.000 judeus, enquanto na Síria quase cada cidade estava dividida em dois exércitos que se antagonizavam como inimigos da morte. Pensemos também na rápida sucessão de 5 imperadores em Roma: Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano, e nos distúrbios relacionados com ele nos círculos mais próximos quanto nos mais distantes. Lembremos a fonte sob Cláudio, Atos 11:30, no ano 46, bem como os terremotos do tempo de Nero na campanha e na Ásia Menor, quando cidades inteiras submergiram, especificamente Laodiceia e Hierápolis.
No ano 63, Pompeia foi destruída por um terremoto. No ano 64, a metade de Roma, cidade de 1 milhão de habitantes, foi reduzida a cinzas. Para aquela época é característica a frase de Tácito: começo a obra de escrever sobre uma época que é rica em tragédias. Sangrenta por causa de batalhas, dilacerada por revoltas. Portanto, as afirmações de Jesus se cumpriram e se realizarão sempre de novo quando novas condenações assolarão a terra. Sempre se levantarão falsos profetas e falsos messias por iludir as pessoas com uma série de palavras e promessas grandiosas para projetar paraísos por meio de programas e atos magníficos de poder. As massas serão arrastadas de um sucesso a outro. O ódio contra a comunidade de Jesus será reacendido. A incredulidade se intensificará e o amor esfriará em muitos. Então, por isso que se torna futurismo, porque a história se repete como um ciclo, né? É como ele fala aqui, ó, que as massas serão arrastadas de um sucesso a outro, né? Então acabou o falso profeta Cicrano. Qual que é o outro da vez? É o Beltrano. E sempre vão surgindo falsos profetas, né, enganando as pessoas, fazendo com que elas odeiem a comunidade de Jesus, que está falando aqui, né? O egoísmo celebrará triunfos um após outro. Nessa situação vale para a comunidade a instrução de perseverar e esperar. Fé que persevera e fé máxima. Em Apocalipse 13:10 lemos: é hora de perseverança, permanecer por baixo, suportar e fé dos santos. Quem, porém, perseverar até o fim será salvo. Não é a largada, mas a chegada que coroa a corrida do cristão. Até a chegada cabe-se perseverar, permanecer firme. Não é o fim do mundo, mas até o fim em que o Senhor buscará os seus para o juízo de si, talvez por ocasião do martírio, no sacrifício da vida, ou talvez quando ele voltar. Esses acontecimentos, que ocorrem pela primeira vez antes da ruína de Jerusalém, hão de se repetir sem cessar na história. É verdade que a história não registra expressamente nos tempos depois de Jesus que tenham surgido falsos messias que se apresentaram em nome do próprio como o Messias ou o Jesus retornado do céu. Contudo, nas tentativas de aliciamento de pessoas, como Jonatas, Teudas, Dositel, Simão, Menandro e outros, já se encontrava embrionariamente aquele engano, que mais tarde se apresentou de modo mais decidido na forma de um messianismo falso. Quanto mais próximo chegar ao fim da história, porém, a arte de iludir e confundir os falsos profetas aumentará de forma assustadora. O poder da mentira, a crueldade, a incredulidade, isso tudo se alastrará cada vez mais com seu horror diabólico e assumirá o controle até chegar ao último clímax, um pouco antes do julgamento do mundo. Todavia, como Marcos 13:10 acentua especialmente, primeiro será anunciado o evangelho do reino no mundo inteiro, como testemunho a todos os povos. Será um testemunho em que se crê ou que se contradiz. Somente depois virá o fim. Então, aqui já está falando que naquela época também não tiveram falsos cristos e falsos profetas, não registrados na história. Então já é outra coisa do futuro. Então já é uma coisa para refutar, para refutar o preterismo, né? Porque é coisa que ocorre no futuro. Só que aqui, né, a história ela é transparente, né? Ela é transparente e ela não assume lados. Tem coisa aqui que ocorreu naquela época mesmo e que fundamenta o preterismo, né? E tem coisas que não ocorreu e fundamenta o futurismo. Então, a história ela não tem lados. Ela não tem, eu gosto de você, que você é legal, não. A história não assume lados. A história ela ocorre e o que aconteceu vale para aquela época e o que não aconteceu é jogado para o futuro. Observação preliminar.
Exatamente 40 anos depois de Jesus ter dito estas palavras, numa festa de Páscoa, Tito se acampou com suas tropas diante de Jerusalém e começou a sitiá-la. O cerco durou 5 meses. Foi um tempo terrível para a cidade. Por causa da festa da Páscoa, ela estava repleta de gente. Os dois partidos principais que deveriam defender Jerusalém contra Roma inicialmente estavam desunidos entre si. Encontravam-se numa constante guerra interna, transformando a cidade seguidamente no campo de batalha, até poucos dias antes do início do sítio. Nisso cometeram a extrema tolice de incendiar os enormes estoques de cereais que havia na cidade, a fim de impedir que o outro partido as possuísse. Não consideraram que desse modo eles próprios se privavam dos meios para a defesa. As lutas partidárias continuaram enquanto os romanos já estavam acampados diante dos portões da cidade. Na festa pascal aconteceu novamente uma chacina no interior da cidade. O partido de Eleazar abrira as portas do pátio interno no templo para os visitantes da festa. Os líderes do outro partido aproveitaram a oportunidade para infiltrar seus homens com armas escondidas e promover o assassinato inesperado de Eleazar e seus adeptos. Somente quando os arietes dos romanos começaram a arremeter contra os portões da cidade, a guerra interna parou. Após 14 dias de trabalho, um dos enormes arietes conseguiu abrir uma brecha no muro. Os romanos penetraram e se apoderaram do primeiro muro. Então começou a luta mais encarniçada pelo segundo muro. Na cidade alastrou-se a fome. Quem por isso tentava fugir da cidade era capturado pelos romanos e crucificado perante a cidade, podendo ser visto de longe. Várias centenas dessas cruzes se erguiam diante da cidade. O flagelo da fome aumentava cada vez mais. As lutas tornavam-se cada vez mais terríveis e ferozes. A raiva dos romanos diante da teimosia dos judeus não tinha limites. Estes ainda não queriam saber nada de rendição. Finalmente os muros e o monte do templo foram tomados de assalto. Quando os portões estavam totalmente queimados, Tito realizou um conselho de guerra no qual foi decidido poupar o templo. Quando, porém, no dia seguinte os judeus realizaram 2 ataques rápidos a partir do pátio interno do templo, sendo rechaçados no segundo ataque até o interior do pátio interno pelos soldados ocupados em apagar o incêndio da galeria de colunas, o soldado lançou uma tocha pelo telhado que caiu no vestiário dos saduceus. Quando isso foi noticiado a Tito, ele chegou às pressas, seguido dos generais e das legiões. Tito deu ordens para apagar o fogo. Contudo, na batalha desesperada que se desencadeou, suas ordens não foram ouvidas e o fogo alastrou. O futuro imperador ainda tinha a esperança de salvar pelo menos o interior da construção do templo, repetindo as ordens para apagar o fogo. Contudo, a raiva dos soldados fez com que não escutassem mais o seu comando. Em vez de apagar, incitaram novos focos de incêndio. Todo o magnífico prédio do templo tornou-se sem chance de salvação, vítima das chamas. Assim foi cumprida literalmente a profecia de Jesus em Lucas 21:6, do que contemplais, dias virão em que não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Deve ter sido arrasador o lamento dos judeus, o grito de triunfo dos vitoriosos, o crepitar das chamas, às quais em pouco tempo sucumbiu a cidade inteira, e o sangue humano escorrendo pelos degraus do templo. Os judeus que haviam esperado até o fim pela ajuda do alto, pela vinda do Messias, perderam o ânimo. O mais terrível para eles, porém, foi que, com Jerusalém e o templo, ruiu plena e totalmente o fundamento de sua fé e esperança mal conduzidas. Não restou pedra sobre pedra, o templo e a cidade jaziam em ruínas fumegantes. Somente a forte muralha fundamental do terraço do templo, com seus blocos enormes, resistiu à destruição. E da grande e maravilhosa cidade, Tito deixou incólume
somente 3 grandes torres, que tinham os nomes hípicos Mariame e Fazael. Em redor, tudo mais era cinzas, nada mais que cinzas e entulhos. As 3 torres foram mantidas como proteção para a guarnição que os romanos deixaram. Uma parte da muralha Tito também deixou de pé como monumento à anterior inexpugnabilidade da cidade. Provavelmente esse resto de muralha é o que atualmente se chama de Muro das Lamentações. Das 3 torres deixadas de pé, que eram do palácio de Herodes, conservou-se até hoje uma e assim chamada Torre de Davi. Durante o demorado cerco, aproximadamente 1 milhão de pessoas perderam a vida. Quem caía nas mãos dos romanos e não era abatido por armas foi vencido à escravidão. Essa era a sorte de todos os prisioneiros na antiguidade. Por isso, milhares deles foram levados às minas e pedreiras do Egito. Outros milhares foram comprados pelos mercadores de escravos a preços irrisórios e lotaram os mercados com escravos judeus. Os vencedores distribuíam outros milhares entre si e os presenteavam a amigos. Os jovens e homens mais belos e mais fortes já haviam sido separados anteriormente para as lutas com animais, para os jogos de gladiadores e para a marcha triunfal do imperador. Deste modo, 900.000 filhos e filhas de Sião tornaram-se testemunhas do mundo inteiro do aniquilamento do reino judeu e da nação judaica. Em todas as cidades que Tito visitou quando retornava para Roma, foram festejadas grandiosas festas de vitória, nas quais centenas de jovens judeus tinham de lutar entre si e contra animais ferozes até morrer. À frente de seu carro de vitória em Roma, porém, marcharam 700 belos jovens algemados e com eles os últimos 2 mais corajosos comandantes partidários, João de Giscala e Simão Bargiora, que caíram vivos nas mãos dos romanos. A seguir eram trazidos os mais preciosos dos numerosos utensílios e tesouros do templo, o grande candelabro dourado de 7 braços, a mesa dourada e os preciosos rolos sagrados da lei, moedas comemorativas eternizaram a queda de Jerusalém da Judéia. Em homenagem à marcha triunfal de Tito, foi construído o Arco do Triunfo, o Arco de Tito. Em homenagem à marcha triunfal de Tito, foi construído o Arco de Tito. Esse arco persiste em Roma até hoje. Seus trabalhos de escultura representam as legiões, enquanto carregam a Arca da Aliança, e o candelabro dourado de 7 braços mostram também homens judeus algemados. Enquanto quase todos os demais monumentos de vitórias romanas há muito caíram em ruínas, esse Arco de Tito, o memorial da desgraça judaica, permanece de pé, assim como o próprio povo judeu permaneceu de pé, em sinal peculiar da história universal. Qual deles dará mais tempo? A miséria do cativeiro judeu ou o monumento dela? O Arco de Tito, em Roma? Por meio da guerra, a Judéia inteira foi transformada num deserto e quase totalmente privada de seus moradores judeus. O imperador Vespasiano declarou o país todo como sua propriedade particular. 800 veteranos romanos foram assentados bem perto da cidade destruída de Emaús. O imperador doou grandes propriedades e seus beneficiados e amigos, por exemplo, Joséfo. Judeus que porventura quiseram voltar a morar na Judéia tinham de comprar a terra dos vencedores. Destruído em sua pátria, o povo judeu existia somente no estrangeiro. Constitui uma grande sorte que bem antes da destruição de Jerusalém haviam muitos milhares de judeus residindo fora do país. Eram eles que de agora em diante formavam o verdadeiro contingente da nação e o constituirão até que se complete o tempo dos gentios. A história dos judeus é uma tragédia que se desenrola sob o sol de 2 milênios, como não há outra igual para mostrar na história dos povos. Não é nenhuma tragédia artificial, mas uma real, verdadeira, cujo herói não morre com sua culpa, mas ressuscita sempre de novo para um novo sofrimento,
pois seus mercados deverão reverter em benefício dele e dos outros até que se complete o tempo dos gentios. C.F. Hermann Alling, Die Geschichte des jüdischen Volkes, bem como a indicação de literatura no final do livro. Assim como até agora Jesus falou profeticamente, de modo geral, sobre o futuro próximo e distante, ele agora fala particularmente sobre Jerusalém. O Senhor descreve o destino de Jerusalém com as palavras de Daniel, que narra o horror da desolação. Não é nenhuma novidade o que o Senhor anuncia, é o que Daniel já falou em 9:26 e 12:11. O que a destruição traz é um horror, porque nela se revela a profanação do templo, a difamação da lei. O fato a que Jesus se está referindo dificilmente é a fixação da imagem de César Augusto no templo por meio de Pilatos, mas o que Jesus menciona tem de ser um horror que fornece aos cristãos em Jerusalém e na Judéia um nítido sinal de catástrofe bem iminente. Daí, portanto, vem também a exortação de que o leitor do profeta Daniel reflita. Por isso, os acontecimentos referidos têm de ser os últimos exatamente antes do sítio a Jerusalém. Naquele tempo, o líder zelote João de Giscala, com seus seguidores, e uma diversidade de bandidos que aderiram a ele, havia se apoderado do monte do templo, lutando a partir dali contra o sacerdote Eleazar e suas milícias alojadas no interior dele. Projéteis lançados pelos bandidos mais vezes voavam até o altar e acertavam os sacerdotes e pessoas que realizavam sacrifícios. No santuário praticamente era preciso caminhar pelo sangue dos assassinados. Os cristãos se lembraram no conselho do Conselho do Salvador, refugiando-se a tempo após este sinal para a cidade grega de Pela, ao sul do lago de Genezaré, liderados pelo bispo Simeão. O terror da angústia é iluminado de forma soturna pela exortação do Senhor para fugirem com a máxima pressa, enquanto geralmente no período de guerra os moradores do campo buscam proteção nas cidades fortificadas. Os moradores da terra da Judéia não devem procurar socorro na sólida fortaleza de Jerusalém, mas sim fugir para as montanhas, onde é possível ocultar-se. Quem está no telhado da casa não deve mais descer ao interior para rapidamente reunir o mais necessário de seus utensílios domésticos. Os telhados das casas eram planos e usados preferencialmente para ali permanecer, a fim de desfrutar, por exemplo, a brisa matinal vespertina. O eirado podia ser alcançado por uma escada do lado de fora da casa. O perigo da catástrofe que se abaterá é tão repentino que será preciso correr do telhado direto para a rua para salvar a vida. Quem estiver no campo e para poder trabalhar desembaraçadamente, trajar somente o chiton, uma roupa de baixo em forma de camisa, não deve correr para casa para buscar o manto, que é tão necessário para estar protegido do frio da noite. A capa servia como cobertor e durante o dia para completar a vestimenta. Com gravidade singular, são atingidas as mães que trazem uma criança no colo ou no peito e que, em consequência, não podem acompanhar a fuga rápida. Para todos os seguidores do Senhor, porém, vale que eles roguem a Deus para que a sua fuga não suceda no inverno, quando as tempestades retardariam a fuga. Igualmente, devem pedir que a fuga não se aconteça num sábado, pois a lei do sábado prescrevia que não se andasse uma distância maior que 1 quilômetro fora da área urbana. Os judeus piedosos preferiram ser chacinados do que lutar no sábado. 1 Macabeus 2:32. A aflição que começa com a profanação do templo
se estenderá por um longo tempo. Será um tempo de grandes tribulações, tal como não houve do início do mundo até hoje, nem tornará a haver. A profecia de Daniel se cumprirá, Daniel 12:1. A demora torna esse tempo de tribulação quase insuportável. Jesus promete que por causa dos eleitos ele será abreviado. Do contrário, ninguém seria salvo. Jesus considera os perigos internos que estarão ligados a este horrível tempo de julgamento. Haverá o perigo de que a fé sucumba sob o peso das execuções. Em seu lugar, poderiam instalar-se o desânimo que cresceria para desespero, ou a amargura que se rebelaria em forma de afronta. Mas Deus não pensa unicamente na ira, mas também na sua misericórdia diante dos seus eleitos. A medida da tentação não excederá a capacidade de suportar dos que pertencem ao Senhor. Jesus designa esse tempo de tormentos que virá sobre Jerusalém de o maior da história mundial, inigualável em relação a qualquer outro período de tribulações na terra. De fato, abateram-se sobre a terra outras catástrofes maiores, em que sucumbiram numericamente muito mais pessoas do que naquele tempo em Jerusalém. Basta pensamentos nas últimas guerras mundiais e suas decorrências, como bombardeios e fugas. Mas disse que a queda da cidade de Jerusalém causou para Israel um horror tão grande de pavor e desespero, um sofrimento tão agudo como em nenhuma outra ocasião da história mundial, porque as palavras de Jesus se cumpriram literal e terrivelmente. Então até aqui ele para aquela época mesmo, claramente, né, que era para 70 depois de Cristo, claramente com todas as palavras aqui. Aí agora é 24 do 23 ao 31, ele vai comentar aqui: enquanto o fim de Jerusalém constitui o primeiro plano, o retorno de Jesus no fim dos dias perfaz o pano de fundo. Na verdade, a profecia toda aponta para a volta de Cristo no fim dos tempos. Num sentido genuinamente apocalíptico, as palavras de Jesus possuem um duplo sentido. Primeiro, num sentido direto e literal, aplicam-se à queda de Jerusalém. Em segundo lugar, as palavras de Jesus se referem de modo típico e figurado aos acontecimentos que sucederão um pouco antes do fim dos tempos na comunidade de Jesus. Também nesta época anterior à volta do Senhor se apresentarão, falsos messias e falsos profetas, aliados com os poderes de Satanás, colocarão em campo tudo o que puderem para confundir a comunidade de Jesus, aquietá-la, matá-la, derrotá-la ou seduzi-la para negar a Jesus. Nesse tempo de aflição surgirá a ideia de que o Cristo está oculto, detendo-se em algum lugar do deserto. Temos de nos mudar para o deserto, lá ele se manifestará num lugar qualquer. Porém, o Senhor diz à sua comunidade que ele virá como um raio súbito e seu clarão, com grande poder e glória, será visível de uma extremidade do céu à outra. Por intermédio da palavra do versículo 28, a respeito dos abutres, onde estiver a carniça, ali se reunirão os urubus. Jesus garante mais uma vez que retornará. Apesar de não se ver inicialmente os urubus junto de um animal caído, sabe-se com certeza que ele não lhes escapará, pois o acharão. Com a mesma certeza, o pecado e a miséria do mundo, quando a medida estiver completa, aproximarão a ação julgadora e salvadora do Cristo. Os discípulos não devem ficar espantados quando por longo tempo não se ver nada do Senhor, nem houver indícios de sua volta próxima. Não se vê o raio até que relampeje, e o abutre também surge de repente, sem ser chamado. Chater, página 358. As catástrofes naturais, descritas no versículo 29, distinguem-se das mencionadas no versículo 7, primeiramente pela sua abrangência mundial. Povos e pessoas indistintamente serão atemorizadas
por meio delas e preenchidas da expectativas angustiante pelo que ainda poderá vir. Contrariamente aos vários lugares do versículo 7, lê-se agora que esses acontecimentos se abaterão sobre a terra toda. Em segundo lugar, não são acontecimentos naturais como os do versículo 7, que sucedem aqui e acolá. Trata-se de uma transformação de toda a constituição do mundo. Acontecerão sinais milagrosos no sol, na lua e nas estrelas. Na terra surge um clamor dos povos por causa da sua perplexidade. Os exércitos celestiais serão abalados, então verão o Filho do Homem. Não, é isso mesmo, exércitos celestiais serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, na plenitude do poder e da glória. Com estes fenômenos são descritos não somente acontecimentos naturais extraordinários no céu e na terra, já havidos e observados durante o curso do mundo, e agora amplamente superados. Pelo contrário, denota-se uma revolução dos elementos, por meio da qual as partes mais importantes do universo perdem o equilíbrio e seu mecanismo parece estourar. Essa a introdução direta para o reaparecimento do Filho do Homem, retratado como uma descida das alturas do céu sobre uma nuvem, Atos 1, 9, 11. Como é magnífico o precioso consolo para a comunidade. Jesus retorna. Ele reúne a sua comunidade no mundo inteiro, não apenas de um povo e um lugar, mas de toda a terra ele a congrega, dentre toda a humanidade. Versículo 31. Esse lugar, mais de toda a terra, ele a congrega, né? Esse reunir de um extremo do céu até o outro extremo será executado pelos grandes emissários de Deus e seus anjos, sob um estrondoso soar de trombetas. Agora do versículo 32 ao 44. Ninguém precisa anunciar que o verão está próximo. Carece de um comunicado oficial, nem a necessidade de esperar pelas flores. Enquanto as árvores ainda não estão brotando, não se sabe quanto tempo se prolongará o inverno, mas quando os botões se formam e, na verdade, já se rompem, sabe-se que, inevitavelmente, está se aproximando o verão. Uma chuva branda e o ar quente podem acelerá-lo mais do que se espera. Assim também vós, quando virdes tudo isso, sabei que o retorno de Jesus está próximo. Porventura, os numerosos sintomas do nosso tempo, que coincidem com as características dadas por Jesus, não adquirem grande significado, ainda que não nos queiram parecer tão importantes? Sim, cabe-nos observá-los, ouvi-los, captar o sentido mais profundo dos acontecimentos, dirigir sobre eles o foco das profecias bíblicas, interpretar corretamente as grandes linhas da evolução do mundo dos povos. No entanto, sempre é preciso fazer essa análise acompanhada de outra, quando cremos que a nossa redenção se aproxima e que em breve toda essa glória que excede nossa compreensão se tornará realidade. Então, a grande pergunta é se a nossa vida de fé é condizente com a luz da volta de Cristo, quanta luz cai a partir dela sobre nossa vida interior atual, examinando-a a fundo. Quantas exortações e advertências os apóstolos conectaram precisamente com essa esperança. Na nossa vida de fé, tudo está baseado na relação pessoal com o nosso Senhor. Ela será o fator decisivo para a nossa aceitação quando Jesus retornar. Assim como Ele nos ama, a cada um pessoalmente, tendo-se rendido por nós na cruz, assim Ele também quer ser amado por nós. Em verdade vos digo, esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. O sentido do versículo 34 é: essa geração dos judeus não desaparecerá até o retorno de Cristo. Esse gênero dos judeus permanecerá como garantia da verdade dessas palavras de Jesus até o fim dos dias. Cada judeu é para nós um grito. As palavras de Jesus se cumpriram e continuarão se cumprindo até que tudo isso aconteça. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Depois que o Senhor Jesus apontou mais
apontou mais uma vez claramente para a destruição dessa organização terrena, a qual sucederá o surgimento de um novo céu e uma nova terra, 2 Pedro 3:8 ao 14. Ele assegura que quando um dia estiver instalada uma ordem totalmente diferente de coisas, suas palavras não deixarão de ser palavras de vida para todos os seus, como eternas. Elas serão eficazes numa comunidade eterna. Jesus continua, mas esse dia e esta hora ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, ninguém senão o Pai e só Ele. Com essas palavras se expressa que Jesus preserva em seu discurso de retorno escatológico a subordinação voluntária à decisão do Pai. Também neste aspecto transparece a verdadeira humanidade de Jesus. O desejo do Senhor é que todo o fato da sua volta se torne o centro da santificação dos discípulos e, em consequência, da comunidade. É por isso que remete à história de Noé. No fim dos dias será assim como no tempo do dilúvio. Os que estão na expectativa do Senhor e vivem de acordo com a elevada vocação estarão obrigados no seu Senhor. A semelhança dos justos que na época de Noé encontraram abrigo na arca, enquanto os verdadeiros fiéis anseiam com ardor cada vez mais pelo seu Senhor, apodera-se da humanidade uma segurança carnal cada vez mais completa. É um tempo semelhante aos que antecederam todas as grandes épocas de decisão na história. Todos os afazeres da vida terrena transcorrem normalmente. Todos pensam que tudo continuará assim. Jesus não afirma que comer e beber em si fossem pecado. Pelo contrário, o pensamento é antes que no tempo de Noé, em meio à atividade diária realizada toda ela sem Deus, irrompeu sem ser esperado um anunciado e de modo súbito e inescapável o juízo da ira de Deus. Isso se repetirá na volta de Cristo. As pessoas estarão realizando seu trabalho diário sem Deus, cultivarão um campo, moerão, e Jesus os surpreenderá nos seus afazeres. Ele não se anunciará de modo especial, nem perante o mundo, nem perante os fiéis. Ele quer encontrá-los na sua vida cotidiana, não no espírito domingueiro, não preparados por uma recepção solene. Os que creem não necessitam saber que seu Senhor vem precisamente neste dia. Não precisam abster-se do trabalho. Ele os achará dormindo ou trabalhando, porque seu coração está junto dele. A separação que se processará naqueles instantes dissolverá subitamente todos os laços terrenos, mesmo os mais íntimos. Um será aceito, o outro será deixado. A palavra deixar neste local não significa algo como perecer, mas sim ser deixado para trás. A primeira palavra ser aceito significa tomar para si, ou como Jesus diz em João 14:3, vos receberei para mim mesmo. Paulo também entendeu esta palavra assim, em 1 Tessalonicenses 4:17, provavelmente com referência ao presente texto. Ele diz que os que creem serão arrebatados vivos entre nuvens para o encontro de Cristo. Jesus tem em mente a ascensão dos discípulos como um complemento da ascensão de Cristo. A figura do verso 43, relativa ao ladrão, pressupõe que a vinda de Jesus acontece de noite. A figura dos versículos 40 pressupõe que ele sucederá de dia. A pessoa pode estar dormindo ou trabalhando, ela será deixada para trás se não tiver se desprendido adequadamente antes de tudo para se entregar sem delongas ao Senhor, que passa, assim como um imã atrai em segundos as peças de ferro e deixa de lado as peças de madeira. O único critério segundo o qual se processa a separação é como cada fiel se relaciona com Jesus pessoalmente. Não interfere nenhuma
consideração de relações de parentesco, de amizades, nem de associações com base em categoria social, profissão, formação ou outra qualquer na vida. Quem no seu interior pertence integralmente a ele, quem tem o seu espírito, a sua vida, quem tem o próprio Jesus, esse será aceito. Todo e qualquer outro será deixado onde está. Pode continuar dormindo, moendo o seu cereal ou trabalhando no campo. Com ele, Jesus não se preocupa nesse momento. Este inicialmente não tem nada a ver com o retorno de Cristo. A separação acontece de repente, num tris, sem deferência, sem equívocos e é definitiva. É obra de um instante. Não se faz negociações, nenhuma opinião humana participa dela. Nem implorar, nem suplicar terão algum êxito. Sequer haverá tempo para isso. Jesus sozinho a executa e para cada um ela é o resultado natural de sua vida de fé, assim como o Senhor Jesus a conhece em cada um. Que pudéssemos reconhecer a importância tão marcante e decisiva da volta de Jesus. Sabemos que ela um dia acontecerá e que decidirá também sobre a nossa sorte. Contudo, não sabemos quando virá esta noite, quando virá esse dia, que não fiquemos à espera de um sinal especial. É com esta ênfase que Jesus expõe que não será enviada uma mensagem especial nem mesmo para os fiéis. Ao contrário, ele virá numa hora em que não pensais. Está dito: como um ladrão na noite, o mundo a princípio continuará o seu caminho, mas em breve se dará conta do que essa noite e esse dia significaram para ele. Foram-lhe tirados os que lhe serviam, como luz do mundo, o sal da terra, felizes daqueles servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Agora do versículo 45 ao 51, né? A parábola enceta com a pergunta: quem é o servo fiel e sensato? Essa palavra sobre o escravo fiel e prudente refere-se de modo bem especial aos discípulos e em seguida aos membros da comunidade. A palavra grega para fiel é pistos e significa confiável, fiel. A palavra grega para prudente origina-se de phronei. É um verbo que inicialmente significa pensar e depois ter algo em consideração. O escravo, portanto, que o Senhor apresenta como